O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, temos a oportunidade de nos encontrar mais uma vez e, tendo passado alguns dias de descanso fora do santuário, tenho a oportunidade de me encontrar com vocês e voltar para celebrarmos juntos. Render graças pelos que nos ajudaram no último mês, como é tarefa minha, que, responsável pela gestão do santuário e também da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, informar que nós atingimos 87% daquilo que era necessário para cumprir as nossas obrigações e manifestar a minha gratidão àqueles que contribuíram para essa margem. Ainda que não tenhamos atingido 100%, tenham a certeza que com muita responsabilidade
buscaremos administrar esses recursos para que a evangelização, o cuidado com aqueles que necessitam, não pare. Saudar também aqueles que, neste mês da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe e guarde a vocês. Ter a oportunidade de celebrar, nessa terça-feira da 4ª semana do Tempo Comum, a liturgia que nos é dada como um presente. A palavra de Deus é sempre um presente que nos atualiza na realidade atual, a fim de compreendermos exatamente o que precisamos viver, como precisamos caminhar, pois se Cristo não for a nossa esperança, logo desanimaremos. O cansaço físico ou mental, estes dois podem até ser agonizantes, mas quando a esperança se esvai e sucumbe, a morte se instala. É por isso que cada um de nós temos como desafio hoje lembrarmos-nos da carta aos Hebreus, no capítulo 12. E me permitam, é importante retomar o versículo 2. Tomarei, inclusive, um pouco antes, o versículo 1c, que vai dizer: empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Repito, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Não podemos deixar com que nossa esperança sucumba. É preciso que nossa perseverança esteja, sim, nutrida por aquele que não deve fugir dos nossos olhos, Jesus nosso Senhor. Ele deve ser o foco de toda a nossa atenção. Ele é quem nos inspirará a continuar o combate, continuar a caminhada. É Ele que realiza em nós a obra da fé. É importante termos isso claro. E para mim isso é uma preciosidade. Acredito piamente nisso, não só por convicção própria, mas por ensinamento da igreja. A palavra, Cristo, não deixa de terminar a sua obra. Cristo não deixa inacabada a sua obra se nós deixarmos e estivermos com pleno consentimento de que em nós Ele realize o que é necessário. Ele começa a obra do nosso batismo, nos faz caminharmos ao longo da história como filhos de Deus, e é preciso que na nossa abertura, com um olhar fixo nele, permaneçamos firmes e nos abramos dia a dia àquilo que Ele deseja em nós completar. É por Ele, é com Ele, buscando a Ele, Cristo nosso Senhor, que descobriremos que a nossa caminhada e os nossos passos ficarão fracos na mesma medida em que carregarmos o que não é necessário, à medida com que desviarmos o nosso olhar dele. Permitam-me dizer uma coisa interessante que vi hoje. Recebi uma imagem singular. 2 meninos. Eles tinham uma única tarefa. Os 2 deveriam pegar um número de bolas que estavam em linha reta e a uma distância significativa. E deveriam, os 2, colocar num cesto a mesma distância, o mesmo cesto, a mesma idade, o mesmo tamanho, o mesmo porte físico, e os 2 tinham o mesmo tempo para isso. Bem, o que diferenciou os 2?
Um começou a pegar a que estava mais fácil e colocou no cesto. O outro começou a buscar a última que estava mais longe e colocou no cesto. E, obviamente, aquele que começou pegando a bolinha que estava mais próxima, começou a andar mais à frente. Mas a distância era maior. E ele se cansou. Aquele que gastou mais energia para buscar mais rapidamente aquela primeira bola que estava lá por último, terminou primeiro. O porquê? Porque à medida com que suas forças foram se esvaindo, ele estava mais próximo de onde deveria colocar as bolotas. O foco dos dois era colocar as bolotas no cesto. Mas o modo de fazer isso é que foi a diferença. Então agora me permitam, nós temos muitos de nós que querem continuar a sua caminhada e ser discípulos de Jesus Cristo, mas se esquecem de que as pequenas coisas não são aquelas que devemos nos preocupar mais. Não são os grandes pecados, não são os grandes limites, não são os pequenos limites, não são os pequenos... Não, é aquilo que está próximo de nós, iremos corrigir rápido. Mas aqueles desafios, aqueles problemas maiores, a nossa intemperança, aquilo que temos mais dificuldade de controlar em nós e de cuidar em nós, esse precisa de maior atenção e de maior esforço. É justamente por isso que, focando em Cristo, precisamos perceber qual é a medida da força necessária para nos dedicarmos agora aos maiores desafios, aos maiores problemas, às maiores dificuldades que temos em nós e entre nós. Para que aí então gastemos a energia necessária com que exige maior esforço. Focados em Cristo, com caminhos diferentes, personalidades diferentes, vivendo em locais, casas diferentes, trabalhos diferentes, mas com singularidades que me permitam dizer que são as mesmas. Temos o mesmo tempo, 24 horas. Temos a facilidade de muitos recursos, ainda que injustamente muitos não consigam aquilo que lhe é de direito, porque alguns se acham mais dignos do que outros. E justamente o porquê que existe tais diferenças, porque alguns fazem as suas reservas, acham-se fortes, mas são fracos. Fracos, medrosos e incapazes. Porque só guarda demais quem não tem a segurança de que amanhã conseguirá fazer o suficiente. E possivelmente não fez hoje. A imagem que trouxe desses dois garotos é para ilustrar a seguinte coisa. Nós, seres humanos, nós, homens e mulheres, temos a mais difícil tarefa, que não é acumular coisas, não é responder aos outros, é conseguir nos igualar à imagem de Cristo. Por isso é necessário estarmos focados nele. E lê do engano quem pensa que cuidar das picuinhas o fará mais santo e mais à imagem dos filhos de Deus. Não. Porque à medida com que nos esforçamos em sermos o melhor para os outros, superando as nossas piores debilidades e os nossos maiores defeitos, com o tempo, as pequenas coisas vão se ajustar. Por isso, caríssimos, lhes convido, não olhemos para os empecilhos, não foquemos nos empecilhos, não vejamos as nossas limitações, mas foquemos em Cristo. Olhemos para Ele. O busquemos incessantemente
como nós cantamos no Salmo: todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. E quem busca ao Senhor, fazendo a experiência de olhar a sua beleza e a sua grandeza, percebe imediatamente aquilo que mais diferencia o Senhor de sua pessoa. Aquele que fala que o Senhor é manso e humilde de coração, muitos destes são aqueles que não têm nem humildade, nem temperança. Portanto, aí já está a base do que precisa ser o maior foco de sua dedicação. Temperar-se, equilibrar-se, ser o máximo possível humilde. Bem, o foco é o Senhor. Ele que se faz encontrar, Ele que se deixa alcançar. E todos nós temos acesso a Ele. E vejam, todos nós podemos buscá-lo de diversas formas, com diversos objetivos, mas todos com um mesmo medo. Esse medo que, por mais que alguém me diga não tê-lo, eu não acredito. O medo da morte. Não somente de nós morrermos, mas aquilo que significa na Escritura a morte. A violência é morte, a maldade é morte, a traição é morte, a calúnia é morte. O pecado é morte. Todos nós temos medo da morte. E ela nos toca todos os dias, incessantemente. Nesse exato momento é importante sabermos, milhares de nossas células morrem, se não milhões. Ela nos toca. Hoje nós tivemos a morte que nos tocou quando deixamos alguma coisa para fazer outra. A morte nos toca. Esse é o nosso maior medo. E vejam, algumas coisas no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43, são bem similares. Jesus está à disposição. Jesus está à margem. Chega Jairo. O busca porque sua filha estava doente. Ele é um homem que chega de cabeça erguida. É um homem que chega sem medo e provavelmente sem empecilhos, porque, sendo um homem chefe da sinagoga, reconhecido por todos, era alguém de prestígio. Reconhecido e que a própria insígnia que carregava, as próprias vestimentas, dariam a ele acesso com facilidade no meio do povo. Ele procura Jesus. Jesus se dispõe a caminhar e ir até a casa para ajudar a filha de Jairo. Ao longo do caminho, uma mulher, hemorroíça, com corrimento de sangue há 12 anos, impossibilitada de ter filhos, condenada à morte porque, não tendo filhos, obviamente, já era considerada uma pessoa de terceira ou quarta categoria no meio do povo. Ninguém gostaria de tocá-la, ninguém gostaria de chegar próximo a ela. E ela chega até Jesus com uma confiança tal qual a de Jairo, sabendo quem ele é, ou pelo menos tendo ouvido falar dele, o buscou com sinceridade. Empecilhos ela encontrou. Mas o maior não seria aquele do preconceito ou da forma com que as pessoas a vissem. Não. O maior problema seria a figura que ela tinha de si mesma incrustada em seu coração. E vejamos que a hemorragia era um problema grave para aquele tempo.
Era talvez aquela bolota a ser alcançada mais distante, como a imagem que falei anteriormente. Ela, disfarçadamente, permitam-me, se a palavra não for adequada, capciosamente, dissimuladamente, chega até Jesus e o toca por detrás, a fim de que não seja reconhecida, a fim de que não seja notada, mas só querendo uma coisa: aquilo que ela mesma diz, segundo o Evangelho de Marcos: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela tem também uma outra perspectiva. Não quer ser reconhecida, não quer ser vista, não quer nem mesmo talvez olhar o Senhor nos olhos, mas só quer alcançá-lo. Ela e Jairo têm coisas que são extremamente difíceis e que, por si mesmos, nunca conseguiriam superar. Mas buscam aquele que se deixa encontrar. E o desfecho nós já sabemos. A hemorroíça é curada. A filha de Jairo, tendo sido diagnosticada como morta, volta a viver e é entregue a seus pais por Jesus. Poucas testemunhas veem isso. E talvez nós tenhamos escutado muitas pregações a respeito disso, da cura da hemorroíça e também da cura da filha de Jairo. E me perdoem, me desculpem, não acho que isso seja o mais relevante hoje. Como assim, padre? Como isso não é o mais relevante? Pelo simples fato de que adianta a cura ou a vida se não se tem o autor da vida e a fonte da cura. De que adianta termos exatamente tudo à nossa disposição com facilidade, como tantos buscam em tantos lugares, milagres, tantas coisas, e se esquecem do fundamental. A quem buscam? Talvez até aquilo que nós buscamos seja o nosso maior empecilho para permanecer com o Senhor. Porque uma vez curados, sempre quereremos a cura. Uma vez recebidos milagres, sempre quereremos os milagres, mas nunca a pessoa. Talvez até, e isso é sério, talvez até alguns que buscam somente o perdão, se esquecem de viver como perdoados. Porque esquecem de que o perdão é para que possamos olhar nos olhos daquele a quem nós buscamos. Então agora me permitam concluir o que quero dizer. Baseado em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 4, com foco no versículo 1c e 2, repito, empenhemo-nos com perseverança na mesma motivação de Jairo e desta mulher que buscam a Jesus, no combate que nos é proposto, porque cada um de nós tem o próprio combate e os próprios desafios, e em alguns casos os nossos desafios têm a mesma medida e o mesmo peso daqueles 2 garotos que acabei de falar nessa mesma reflexão. Mas conforme olharmos para a direção errada, com o objetivo errado, nós nos cansaremos rápido demais e não atingiremos o objetivo proposto. Que aqui não é simplesmente ganhar um prêmio, um milagre, ou colocar umas 10 bolotas dentro de um cesto. É nos aproximarmos da imagem dos filhos de Deus e permanecermos como filhos de Deus, unidos àquele que é o nosso melhor presente, Jesus Cristo. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos, não no que queremos dele, mas em Jesus. Não naquilo que pedimos a ele, mas em Jesus. Não no que sonhamos em viver com ele, mas com os olhos fixos nele,
Porque às vezes nós nos preocupamos demais com o que queremos viver, com os nossos sonhos. Fantasiamos tanto e nos esquecemos de viver aquilo que é tão simples, que se chama presente. E que tem só esse nome, presente. E com os olhos fixos nele, deixarmos que agora, no presente, ele realize mais um pouco da obra que precisa ser feita em mim, em você, em nós. A obra que ele só não terminará se a nossa busca por ele for por uma coisa, um bem, um momento. Eis o nosso maior problema no tempo presente. Em todas as expressões de espiritualidade, eclesiologias, ideologias que seja, as eclesiologias marcadas também por ideologias, sabem qual é? É que nós nos esquecemos de fazer o movimento de Jairo e da hemorroíça, buscarmos a Jesus, não o que queremos dele. E quando nós procuramos só alguém por aquilo que queremos, deixamos de viver a riqueza do que ela é para nós, nesse instante que se chama presente. O Senhor quer ficar conosco, não passar umas horas ou alguns momentos. Você o busca para quê?